E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e... Eita, balancei a mesa. Vamos lá. O nosso vídeo de hoje ele será breve. Na verdade, ele está na categoria de vídeos onde eles não deveriam existir. É um vídeo que não deveria existir pela questão que eu vou ter que explicar o básico. Mas enfim, eu acho que explicar o básico nos momentos, né, falar o óbvio, né, como diz o ditado, falar o óbvio é extremamente importante para ter um contrassenso nessa discussão dessa forma de discutir que nós temos hoje em dia, né? Eu vou tentar explicar algumas questões que estão sendo colocadas agora na questão da eleição norte-americana, Trump, Biden, sei lá o que, enfim, né? Vou debater uma questão fundamental. Eu li algumas matérias, né, inclusive algumas estão abertas aqui no computador, no sentido de que o Joe Biden, não sei pronunciar e não faço questão de pronunciar corretamente, esse nome, ele é um comunista. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, o que é comunismo e, na sua antítese ideológica, o que é capitalismo. Primeira coisa, para a gente parar de usar essa palavra o tempo todo. E a segunda coisa que a gente tem que entender é por que o Biden virou comunista na boca dessa galera aí. Eu estou lendo uma matéria aqui dizendo que do Radar, do jornal Radar, que grupos de WhatsApp brasileiros compartilham teorias da conspiração sobre a eleição norte-americana ao menos 327 vezes por dia. Esse cara aqui, o Bruno e o João, eles são pessoas que fizeram uma coisa que eu não consegui. Eles conseguiram se manter num grupo, nesses grupos radicais, e contar. Porque eu não consegui fazer isso. Eu fiquei em alguns grupos por 7 dias, registrei algumas coisas, fazendo uma pesquisa, e depois eu não tive estômago para engolir tanta mentira, tanto ódio, racismo, homofobia, enfim. Denunciei e saí do grupo, né, e bloqueei as pessoas que saem colocando qualquer pessoa, enfim. Então esses jornalistas, eles ganham para isso, né, esse é o trabalho deles. Eles coletaram algumas narrativas, né, e a grande questão é que o Trump ele é associado ao sistema capitalista, a uma questão conservadora, né, porque nessa vertente ideológica há uma associação do capitalismo ao conservadorismo, né, inclusive em alguns grupos que eu tenho visualizado, né, há uma associação com o Enéas, com o conservadorismo, com a questão de ser clássico, né, e outros discursos, né? Mas essa associação entre capitalismo e conservadorismo, ela não é recente, mas ela ganha uma força recentemente, né? O capitalismo ele está presente em diversos lugares, né? Tanto na história quanto atualmente. Então, mesmo países ditatoriais, mesmo países de partidos socialistas no poder, mesmo em países fascistas, nazistas, né? Isso eu estou falando da história, né? Alemanha, Itália, nesses países nós temos aí a presença do capitalismo e a associação do capitalismo com o conservadorismo, ela é real, mas ao mesmo ponto ela também é real quando se associa a outras ideologias raciais, militarizadas, autocráticas, né, de concentração de poder. Tá? Então, aquela associação
feita entre capitalismo e liberdade, ela é distorcida por esses indivíduos. Primeiro, quando eles pensam que capitalismo e conservadorismo é igual à liberdade, pelo simples fato de que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Só que pressupõe ao mesmo tempo que os outros, né, aqueles que não sou eu, os outros devem viver na medida que eu vivo. Então isso não é liberdade, não há associação nenhuma desse capitalismo com liberdade de fato. Tá? Então o capitalismo é um sistema produtivo que tem como ideologias variadas, né? A gente tem que separar as coisas. E aí a intenção não é falar muito sobre isso hoje. E o comunismo, vou explicar para vocês o que é comunismo, para que vocês pensem que, tenho certeza que o Biden não é comunista. O comunismo ele prevê, primeiro, a passagem pelo socialismo, que é, aí eu vou simplificar, quando há uma tomada de todos os processos produtivos pelo Estado. Então o Estado ele vai dizer, é tudo meu. É tudo meu, eu vou gerenciar. O objetivo do socialismo é criar uma cultura socialista onde as pessoas se desapeguem da produção não, do controle e do consumo e passam a viver de forma comunitária. Após o socialismo, isso na teoria, né? Após o socialismo deve haver o comunismo. O comunismo ele é a ausência de Estado, onde há uma autogestão dos indivíduos e não há controle, não há imperialismo, há uma regulagem, autorregulagem da sociedade. Ponto. Fazendo uma simplificação dos conceitos. Sendo o Biden presidente ou não, né, há um conflito muito grande, inclusive um conflito que pode se desenrolar num conflito armado, uma guerra civil, ou um conflito civil de larga escala. Sendo o Biden um cara extremamente capitalista, né, e imperialista, ele já demonstrou que vai intervir, né, em alguns países, dentre eles o Brasil, com suas políticas econômicas, macroeconômicas, é impossível dizer que ele é comunista. Ponto final. Tá? Porque o Biden não vai pegar e socializar tudo e depois acabar com o Estado. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ok, tendo isso, primeiro ponto, ok. Segundo ponto, rapidamente. Por que o Biden ele virou comunista, assim como o Moro, o Sérgio Moro virou comunista, assim como qualquer um que não concorda com esse modelo de capitalismo conservador virou comunista nessas nessas associações de pessoas radicais em nossa sociedade? Porque existe um conceito chamado estado de exceção. O estado de exceção, eu até levantei aqui o pessoal do direito falando, né? Carl Smith, Giorgio Agamben, né? São autores que falam sobre a questão do estado de exceção da parte do direito. E eu tenho o Achille Mbembe e o Michel Foucault, enquanto autores que também vão debater o estado de exceção. Tá? Mas eu achei interessante, fazendo a leitura desses 4 autores, que o estado de exceção, fazendo uma síntese, é quando eu retiro os direitos fundamentais, os poderes fundamentais de cidadão de um certo grupo, né? De um certo grupo. Então, naquele lugar, naquele território, ou, por exemplo, o estado de exceção, ele pode se transformar num território de exceção. Naquele lugar, os direitos fundamentais não são respeitados. Eu uso esse conceito a partir do Mbembe e do Foucault para estudar territórios indígenas na minha pesquisa atual. Mas fazendo uma transição para cá, para o nosso tema, o que a gente tem que pensar? Que o estado de exceção tem várias características, várias questões que a gente pode debater, mas eu vou debater apenas uma. Para se criar um estado de exceção, eu preciso fundamentar um inimigo a ser combatido. Eu só consigo lutar contra, promover violência, retirar direitos de um grupo, de uma pessoa,
de uma instituição se eu promovo um estado de exceção a partir da nomeação, da nomeação daquele grupo enquanto inimigo de um status, na verdade, de um estado ideal. Então, eu tenho um estado ideal, né, um estado de situação, uma situação conservadora, capitalista, e se o Biden ele tem uma vice-presidente negra, se ele defende a pauta LGBT, como ele já falou, se ele é a favor de usar máscara, se ele é a favor de vacina, coisas básicas, né? Ele é considerado comunista, porque o comunismo é, na América Latina, o carimbo que eu utilizo para determinar quem é o inimigo, mesmo que essa pessoa não seja comunista, né? Porque eu não me interesso em saber o que é comunismo, eu preciso saber que existe ali um inimigo. Então, você vê Amazon, Netflix, YouTube, tudo virando Facebook uma época, né? Tudo virando comunista, porque tudo aquilo que foge do meu espectro social, eu já venho com uma questão, um pacote pronto. A primeira coisa que eu faço é chamar de comunista, né? E aí, quem tem alguma ligação com os movimentos sociais sabe muito bem isso na pele, como é que funciona. Você é logo taxado de comunista aí. E você é comunista e pronto. E isso é utilizado como forma de depreciar e de criar justificativas para eliminar você, para tirar direitos seus, né? O que tá fazendo, o que esses grupos estão fazendo com, e quando eu falo esses grupos, eu estou falando do governo norte-americano. O governo norte-americano, o partido do Trump, na verdade, que tá, né? Existe uma relação entre governos e partidos que vocês sabem muito bem. O partido do Trump, ele falou que o Biden é comunista, tem associação com o partido chinês, e uma frase dessa se transforma numa máquina de criação de inimigos. Então, quem apoia o Biden é comunista, os comunistas estão mancomunando para dominar o mundo, e a gente tem que lutar contra isso, né? A gente chega a ler nas redes sociais, inclusive brasileiros, dizendo o Trump é o nosso presidente, né? Que sujeição, cara. Isso é lamber botas, cara. Só para encerrar, o estado de exceção ele serve, ele só existe quando se cria um inimigo, e no caso eu preciso taxar o Biden desse inimigo clássico na América Latina, na América como um todo, que é o comunista, né? Que foi implantado pelo Banco Mundial, pelos Estados Unidos, né? Que agora está colhendo os frutos do que ele mesmo fez. Isso na década de 70, principalmente no contexto da Guerra Fria, que eu creio que vocês devem lembrar. A Guerra Fria foi esse conflito entre socialismo e capitalismo, e essa distinção era muito forte nos dois blocos, né? E permanece até hoje. Então, pessoal, o Joe Biden não é comunista, ele não é um cara de esquerda. Eu li uma frase ontem que fala assim, que nos Estados Unidos existe a extrema-direita e a direita. Né? A esquerda ela é minoritária, então vamos pensar um pouquinho antes de reproduzir fenômenos, discursos que não são verdadeiros, né? São ideológicos, e a ideologia ela é, segundo vários autores, a síntese que eu tenho desses autores que eu li a ideologia é uma narrativa geralmente e associada a coisas falsas ou a visões de classe que não são universais, tá? Então é isso. Quem gostou, dá um like, compartilha aí nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima.